do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a Guerra Fria. A gente começa aí pensando que a Guerra Fria ela vai ser considerada por alguns historiadores, talvez os mais importantes historiadores aí, como a Terceira Guerra Mundial. A gente já estudou a respeito da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e é uma consequência, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial. Ao término dessa Segunda Guerra, dois países vão se tornar grandes potências. De um lado, os Estados Unidos com a sua economia capitalista e de outro lado, a União Soviética com a sua economia socialista. Então a gente pode definir muito claramente que houve sim uma Terceira Guerra Mundial e essa guerra ela não foi travada com armas, digamos assim, com um conflito diretamente entre as duas superpotências. Por quê? Porque esse foi um conflito político, ideológico, econômico, sem um ataque direto das superpotências. E aí você vai pensar assim, poxa professor, mas como é que pode haver um conflito, como é que pode haver uma guerra sem um ataque direto entre as duas partes? Se a gente pensar numa guerra estritamente militar, tal qual existia antes, principalmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você vai pensar o seguinte, olha, isso não tem como. Mas o conceito de guerra é um conceito muito mais amplo do que isso. Você pode ter uma guerra política, você pode ter uma guerra econômica. A percepção sobre guerra passa a ser um conceito muito mais aberto, principalmente nesse século XX, que é um século, digamos assim, pautado por grandes guerras. É no século XX que nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Tudo no mesmo século. Um grande historiador chamado Eric Hobsbawm, ele vai trabalhar com o conceito de o breve século XX, porque é um século pautado por guerras e que começa numa percepção de tempo histórico no começo da Primeira Guerra Mundial e termina com o fim da Guerra Fria. Então esse seria o breve século XX, de 1914 até 1991. Então todo esse imaginário a respeito de guerra vai ser pautado do século XX e principalmente nesse momento aí da chamada Guerra Fria. A primeira coisa que a gente deve pensar a respeito dessa divisão, eles vão propor uma divisão do planeta inteiro. As áreas de influência capitalista vão ser todas aquelas áreas no qual os Estados Unidos, e principalmente os aliados aos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, eles vão conseguir conquistar dentro da Europa. E, por outro lado, a União Soviética e todos os seus aliados, eles vão conseguir conquistar também ali na Europa e alguns poucos locais da Ásia. Então a gente vai pensar o seguinte, aonde houve área de influência dos Estados Unidos e área de influência da União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial, ela vai se manter, principalmente dentro da Europa, que foi o grande palco da Segunda Guerra Mundial. E fora da Europa? Bom, fora da Europa vai ser uma área de disputa. É como se eles dividissem o planeta numa dualidade. Ou você é capitalista e amigo dos Estados Unidos, ou você é comunista e inimigo dos Estados Unidos. Percebam, gente, que na política da Guerra Fria, na ideologia da Guerra Fria, não tem espaço para um meio termo, não tem espaço para uma terceira via. Então, a gente não deve pensar assim, havia uma possibilidade de ser diferente. É claro. Ah, professor, mas não existiu lá, mais para a década de 70, um grupo de países, principalmente da África, que vão se denominar Terceira Via e tudo mais, os chamados países do Terceiro Mundo. Sim, só que esses países aí eles vão ter pouca relevância, digamos assim, nesse palco de disputa da Guerra Fria. E eles vão ocorrer mais para o final da Guerra Fria, coisa que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, do que eu vou chamar aí de detente ou coexistência pacífica, tá? Então, assim, nessa Guerra Fria, ou você é capitalista amigo dos Estados Unidos, ou socialista inimigo dos Estados Unidos. Você não tem um espaço para meio termo. E quem foi meio termo foi, obviamente, excluído das duas partes. Então, os dois lados não queriam aquele grupo. Essa divisão do planeta ela vai
ser mais simbólica, mais fortemente simbolizado dentro da Alemanha, que inicialmente, no final da Segunda Guerra Mundial, ela vai ser dividida em 4 áreas de influência: uma área dos Estados Unidos, uma área da Inglaterra, uma área da França e uma área da União Soviética, mas logo ela vai se recompor as suas fronteiras e a Alemanha vai passar a ser uma área de influência capitalista e uma área de influência socialista. E, claro, já com uma sua certa independência, entre aspas, você vai ter a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, assim considerada: a Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental. E talvez o maior símbolo de todos da Guerra Fria seja o Muro de Berlim. Berlim é uma cidade capital da Alemanha, porém Berlim fica dentro do espaço geográfico territorial da Alemanha Oriental, ou seja, a cidade de Berlim fica dentro, é como se fosse uma ilha dentro de um espaço socialista. E como muitas das vezes as pessoas vão querer sair do lado socialista e ir para o lado capitalista, tentando uma melhor condição de vida, tentando se aproximar das famílias, por N possibilidades, o que vai acontecer? O governo lá do Nikita Khrushchev, que a gente vai falar um pouco mais para frente também, ele vai promover a construção de um muro cercando a cidade, no caso ali, o pedaço capitalista de Berlim. Então é uma cidade, você tenta imaginar uma cidade grande, obviamente, e cercada por um muro. A cerca vai ser o símbolo máximo do que a gente vai chamar de Guerra Fria. Tá? A divisão do planeta entre o primeiro mundo e o segundo mundo, entre o capitalismo e o socialismo. E por que a guerra em si ela é fria? Apesar de ter um momento histórico com maior produção bélica do planeta, eles vão desenvolver diversas armas, inclusive as chamadas armas de destruição em massa, as bombas atômicas. Vamos relembrar, a bomba atômica ela só vai ser utilizada para fins militares por 2 vezes ao longo da história até agora. Uma vai ser a bomba de Hiroshima, a outra a bomba de Nagasaki, ambas lançadas pelos Estados Unidos contra o Japão. Fora isso, nunca mais houve lançamento militar de bomba atômica. Ah, professor, e essa imagem aí que a gente está verificando, é uma imagem real, de uma bomba real? Sim, porque houveram testes militares, e esses testes feitos ao longo da Guerra Fria. Qual o objetivo de você fazer um teste militar com uma bomba atômica? É você mostrar aquilo que você tem, o poder que você tem. Uma vez que eu não posso utilizar contra o meu inimigo direto uma bomba atômica, ou seja, os Estados Unidos não poderia lançar uma bomba atômica na União Soviética, o que eles vão fazer? Eles vão testar. Então filma, arma tudo direitinho para eles filmarem a explosão da bomba, mostra qual é a potência da bomba, o que essa bomba consegue destruir, como que ela pode chegar rápido ao alvo e por aí vai. Isso aí demonstra para o mundo e, obviamente, para a União Soviética o poder. O problema é que a União Soviética também vai ter bombas atômicas. E também vai fazer teste, também vai filmar, também vai mostrar para o mundo, principalmente para os Estados Unidos, o seu poder. Basicamente, gente, para a gente tentar facilitar, digamos assim, a nossa percepção aqui, vai chegar um momento, rapidamente, já na década de 50, onde a União Soviética e os Estados Unidos eles vão ter um poderio bélico tão forte, armas nucleares tão potentes, que se houvesse uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, haveria destruição completa do planeta, morreria todo mundo, destruiria a humanidade. Então, rapidamente a gente vai perceber o seguinte, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, que eu tenho uma arma que ela é tão potente que eu não posso usar. Por quê? Se os Estados Unidos lançam uma bomba nuclear na União Soviética e a União Soviética vai revidar lançando uma bomba nuclear nos Estados Unidos, eles vão destruir o planeta. E aí, claro, não tem como usar, não tem como vencer. A sacada para a gente entender historicamente a Guerra Fria é você perceber uma batalha que é impossível ser vencida. Não tem como vencer a Guerra Fria. Então, por isso ela tem essa nuance. Ela é uma guerra extremamente destrutiva para a humanidade. Ela é uma guerra psicológica, porque ela está no âmbito da possibilidade do mundo acabar.
E pessoas que viveram esse período da Guerra Fria, eles vão viver mundo afora, não só dentro dos Estados Unidos, mas mundo afora. As pessoas vão perceber a possibilidade do fim do mundo, o holocausto nuclear. Você chegar um momento que tudo vai acabar, de uma hora para outra tudo acaba. Porque basicamente era isso que era vendido pelo poder bélico. Você testa uma bomba que ela é tão forte, que se houver uma guerra acaba, morre todo mundo quase que instantaneamente. O mundo todo acaba. Há um poder psicológico em cima disso, do fim do mundo. As pessoas vão temer esse fim do mundo. É claro que isso vai ser utilizado muito pelos Estados Unidos para organizar a opinião pública a fim de apoiar sempre um desenvolvimento bélico contra a União Soviética. No final das contas, a gente consegue perceber no momento histórico que todas as coisas vão se construindo pelos documentos, por todos os estudos históricos, que na prática mesmo ninguém pensou em lançar a bomba. Houve momentos muito tensos, eu vou falar sobre esses momentos, mas significativamente na prática não houve essa ideia de lançar a bomba, nem por parte dos Estados Unidos, nem por parte da União Soviética. E principalmente por parte da União Soviética. O que vai acontecer? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos está com um desenvolvimento econômico absurdamente grande. Então os Estados Unidos é disparado o país mais rico do planeta. E ele vai ampliar o seu domínio econômico para o mundo afora. Então as áreas que não estavam sob o domínio nem dos Estados Unidos nem da União Soviética rapidamente vão ser influenciadas pela economia norte-americana. E o que a União Soviética vai pensar? É muito mais em produzir armas com o objetivo de tentar manter o status de dominação da União Soviética do que propriamente de atacar os Estados Unidos. Então, a visão de que havia uma ameaça do inimigo, ela vai ser muito mais forte por parte dos Estados Unidos do que da União Soviética. Para os soviéticos era relativamente tranquilo a ideia de que a única coisa que eu quero é manter aquilo que eu já tenho e me proteger caso haja alguma situação complexa, caso haja alguma guerra. Ponto. E para os Estados Unidos? Olha, o inimigo quer me atacar, a União Soviética quer, pelo menos isso era o que era vendido para a opinião pública norte-americana. Até porque nos Estados Unidos havia uma democracia. Então você precisava vencer as eleições. O candidato a presidente da República, ele utilizava a Guerra Fria para vencer as eleições. Então o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha política para obter o apoio de vários países para a gente dominar? Há um perigo iminente dentro da União Soviética de dominar o planeta. Perigo esse que, obviamente, não existia por parte dos soviéticos. Que eu quero chamar a atenção que essa guerra ela tem vários pontos. Ela não foi uma batalha diretamente entre Estados Unidos e União Soviética de forma militar, mas ela tem várias nuances, um pano de fundo muito amplo de várias possibilidades de batalhas como essas que eu tentei pontuar aqui para vocês. Mais especificamente aí, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, obviamente a Europa completamente destruída pela guerra, vai começar um processo de reconstrução. A partir de 1945, fim da guerra, começa um processo de reconstrução da Europa. E nesse processo de reconstrução, o que os Estados Unidos vai perceber? Ora, se não houver um incentivo por parte da economia capitalista, há uma possibilidade muito grande de partidos socialistas dentro de países, como por exemplo da Itália, que são partidos relativamente organizados, eles podem pleitear tomar o poder, ou podem pleitear vencer as eleições. E caso isso aconteça, a gente vai lutar o quê? Perdendo espaço, vai haver um plano de desenvolvimento econômico. A princípio, o primeiro estágio aí é um plano organizado pelo Harry Truman, que era o presidente dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. É ele que decide por lançar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E esse plano do Truman de desenvolvimento econômico ele vai ser reorganizado em 1947, promover um novo modelo de financiamento e ajuda militar para os países capitalistas, e isso vai ser chamado aí de Plano Marshall em 1947. O objetivo era dar ajuda econômica para os países capitalistas se desenvolverem e tentar, obviamente, fugir aí de um certo fortalecimento do socialismo dentro desses países.
Um adendo que eu acho que é importante nessa aula é você perceber o seguinte, que em locais onde havia um desenvolvimento do fascismo muito forte, você vai falar assim, poxa professor, mas como é que pode isso? Como pode o mundo lutar contra o fascismo, conseguir a duras penas destruir o nazismo, o fascismo e permitir que continue alguns braços fascistas no poder? Exatamente no contexto da Guerra Fria. Para tentar eliminar o inimigo socialista, os Estados Unidos vai buscar fazer o quê? Apoiar qualquer um que seja contrário ao socialismo. E nesse sentido, em alguns países, e o caso principal é Espanha e Portugal, onde você tem regimes claramente fascistas que vão ser mantidos no poder com apoio dos Estados Unidos, com medo de um desenvolvimento socialista nesses países. E assim o general Franco continua na Espanha e o Salazar continua em Portugal. Também no âmbito aí militar, a gente vai ter em 1949 a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Que é a OTAN, uma organização militar para tentar defender e fazer intervenções militares em países que, digamos assim, estão recebendo influência socialista. E através da OTAN, a gente vai ter, por exemplo, a guerra na Coreia, a guerra do Vietnã e por aí vai. Exemplo clássico da nossa história aqui no Brasil. O golpe militar de 1964 ele é apoiado e financiado pelos Estados Unidos. Durante bastante tempo, principalmente no primeiro momento do regime militar no Brasil, vai ter um investimento norte-americano aqui para o desenvolvimento nacional. Daí que a gente vai ter, entre outras coisas, o chamado milagre econômico na economia brasileira, coisa que a gente vai estudar um pouco mais para frente na nossa aula sobre ditadura militar. Mas eu queria mostrar para vocês que a Guerra Fria ela vai influenciar o mundo todo, inclusive o Brasil, de várias formas. Não tem meio termo. Claro, a União Soviética não vai ficar atrás. Se por um lado os Estados Unidos lança lá em 1947 o Plano Marshall para ajuda econômica, a União Soviética também vai perceber que há necessidade de promover uma ajuda econômica aos países socialistas do bloco, chamado Bloco Socialista, e vai desenvolver aí o Comecon, a mesma ideia, financiamento para o desenvolvimento de países socialistas para que eles, obviamente, não se bandeassem para o lado do capitalismo. E também, mesma situação, em resposta aí à OTAN, a União Soviética vai criar o Pacto de Varsóvia, uma união entre várias economias e vários países socialistas para uma intervenção militar caso haja necessidade. Então, se algum país socialista tentasse, de alguma forma, se aproximar dos Estados Unidos, ele poderia sofrer uma intervenção militar por parte da União Soviética ou por parte do grupo chamado do Pacto de Varsóvia. A gente pode diferenciar a Guerra Fria entre dois momentos, basicamente. Tá? Um momento da chamada tensão e um momento da chamada distensão. De 1945 ou de 1947, onde a maioria dos historiadores trabalham aí no início da Guerra Fria, de 1947 até a década de 70, meados aí da década de 70, a gente tem o chamado período de tensão, e da década de 70 até o final, em 1991, a gente tem aí a chamado período aí de distensão. Qual é a diferença de uma coisa para outra? A gente começa falando aí do período das tensões. A crise dos mísseis em 1962, sem dúvida nenhuma, é um momento ali de maior tensão de toda a Guerra Fria. Ali sim, houve uma possibilidade muito clara de ter o lançamento das bombas atômicas. Ali sim teve a possibilidade muito clara do fim do mundo, do holocausto nuclear. O que vai acontecer? Cuba tinha feito uma revolução através ali do Che Guevara e do Fidel Castro. Eles vão organizar uma revolução cubana, vão tirar o Fulgêncio Batista, presidente de Cuba e presidente ligado diretamente aos interesses econômicos dos Estados Unidos, e vão fazer uma revolução. Uma vez acontecido a revolução, eles vão se aproximar da União Soviética, claro, para tentar um apoio militar, um apoio para eles se manterem no poder. E esse apoio era muito interessante porque Cuba é muito próximo dos Estados Unidos
E essa proximidade, você manter uma base socialista tão próximo aos Estados Unidos, era estratégico demais para a União Soviética. E o que vai acontecer ali? Ora, para além disso, a União Soviética vai colocar mísseis dentro de Cuba. Então eles começam a colocar mísseis. Os mísseis colocados pela União Soviética em Cuba não eram ogivas nucleares, eram mísseis de longo alcance, mas que tinham um poder bélico muito grande. E devido à proximidade de Cuba com os Estados Unidos, vai fazer com que um míssil lançado de Cuba não teria como os Estados Unidos intervir. Ou seja, ele acertaria os Estados Unidos e geraria ali uma destruição bem grande. E claro, a União Soviética vai pensar na possibilidade de colocar ogivas nucleares lá em Cuba. E é sobre esses mísseis, essa possibilidade de colocar as ogivas nucleares que a gente tem a chamada crise dos mísseis. Os navios soviéticos eles estavam a caminho de Cuba. Esses 13 dias aí que os navios estão em águas internacionais e ainda não chegaram em Cuba, e a discussão se pode ou se não pode, se vai colocar ou não, gerou uma ameaça clara e a possibilidade real de um ataque nuclear, porque os Estados Unidos deu um ultimato: se entrasse esses navios, chegasse, aproximasse a costa cubana, os Estados Unidos ia atacar a União Soviética com as armas nucleares. A crise dos mísseis termina de modo diplomático, a União Soviética vai recuar, eles vão trazer de volta os mísseis, não vai levar para Cuba. Em contrapartida, os Estados Unidos também vai retirar alguns mísseis em regiões estratégicas próximas à União Soviética. A União Soviética logo depois vai lançar um teste nuclear com a Tsar Bomb. A Tsar Bomb vai ser uma bomba nuclear, a maior bomba nuclear já testada no mundo. Ela era uma bomba tão poderosa, para a gente ter uma noção, ela é uma bomba 3.300 vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada em Hiroshima. 3.300 vezes mais poderosa. Só a Tsar Bomb, uma bomba só que a União Soviética testou para mostrar o poder da União Soviética. Só a Tsar Bomb, ela tinha 10 vezes mais poder de destruição do que todas as armas utilizadas na Segunda Guerra Mundial. Era uma bomba assim absurda, era tão poderosa que os Estados Unidos não tinha nem perto uma bomba. A bomba atômica mais poderosa dos Estados Unidos, ela tinha em torno de 15 megatons de potência. A Tsar Bomba tinha em torno de 60 megatons de potência. O período de tensão também vai ser muito forte na Guerra do Vietnã e na Guerra da Coreia, que são guerra contra terceiros, digamos assim. Não houve um embate entre Estados Unidos e União Soviética, mas ambos lutaram contra terceiros. Os Estados Unidos lutou a Guerra do Vietnã, e o que tinha de pano de fundo lá no Vietnã? O governo apoiado pela União Soviética. Então a União Soviética enviava armas para o governo do norte vietnamita, e essa guerra vai durar muito tempo, acaba em 1975 com a derrota dos Estados Unidos. Olha que coisa curiosa, a gente pensar uma superpotência como os Estados Unidos perder uma guerra para um paísinho pequenininho, a Guerra do Vietnã. Muitas das vezes a gente pode pensar: poxa, professor, mas era fácil, lança uma bomba nuclear no Vietnã, acaba, destrói o Vietnã todo, certo? Só que o problema é que se ele lança uma bomba nuclear no Vietnã, a gente vai ter o problema da Guerra Fria. A União Soviética vai contra-atacar e o mundo acaba. Então é uma arma que você não pode usar. Você tem um poder bélico muito grande, mas você não pode usar. A União Soviética tinha Tsar Bomb, mas ele não pode usar. Só para deixar claro aí, contando todo o arsenal bélico da União Soviética, eles teriam em torno, só a União Soviética, em torno de 12 mil armas, 12 mil bombas nucleares. Só para a gente ter uma noção, para a gente não achar que isso é um período histórico passado que não tem absolutamente nada a ver, hoje, atualmente, em 2020, eu vi um estudo da BBC que eles fizeram um mapeamento que ainda tem no planeta cerca de 17 mil bombas nucleares. E dessas 17 mil, 4.600 estão prontas para o uso, pode ser utilizado. São 9 países que publicamente demonstraram que tem arsenal bélico, entre eles a Coreia do Norte, que até bem pouco tempo
estava criando uma crise, uma tensão internacional com os Estados Unidos, do Donald Trump, por conta aí dos embargos econômicos feitos ao país. Por outro lado, a guerra do Afeganistão, vai ser contra a União Soviética, contra o Afeganistão, também muitas das vezes chamada aí o Vietnã da União Soviética. A União Soviética acaba perdendo para o Afeganistão. O curioso da guerra do Afeganistão é que os grupos montados dentro do Afeganistão para lutar contra a União Soviética, haviam vários grupos, dentre esses grupos a Al-Qaeda, liderada por um cara chamado Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden ele recebeu treinamento militar por parte dos Estados Unidos, recebeu armamentos por parte dos Estados Unidos para lutar contra a União Soviética. E é o mesmo Osama Bin Laden, a mesma Al-Qaeda, que vai promover o ataque terrorista ao World Trade Center em 2001 contra os Estados Unidos. Olha como é que a história tem várias vertentes aí, como é que você passa de aliado a inimigo no piscar de olhos, no estalar de dedos. E aí, deixando um pouquinho de lado o período da tensão, agora a gente vai para a chamada distensão ou detente, que vai ser mais ou menos a ideia da chamada coexistência pacífica. O Khrushchev ele vai promover, que era o líder, né? Depois Stalin sai do poder, você tem uma série de líderes da União Soviética, mas o Nikita Khrushchev ele vai fazer uma política ali da chamada coexistência pacífica. Ele vai visitar os Estados Unidos, tenta um primeiro contato com o Dwight Eisenhower, o presidente dos Estados Unidos, não consegue, mas com o Kennedy já vai ter esse contato, então já começa a pensar uma ideia da possibilidade da existência pacífica entre as duas superpotências. Vão criar a chamada linha quente, um telefone que ligava direto o Kremlin à Casa Branca, para tentar um diálogo antes de qualquer atitude agressiva e bélica das duas superpotências. Uma coisa que vai abalar muito, claro, o mundo capitalista é a crise do petróleo de 1970. Essa crise ela tem muito a ver com o apoio que os Estados Unidos faz a Israel na chamada Guerra do Yom Kippur. Todo um contexto, a gente vai falar sobre a crise na Palestina mais para frente. Os países árabes vão se unir, contrário a esse apoio dos Estados Unidos ao Israel, e vão promover um aumento do preço do petróleo propositalmente. Eles vão criar a chamada OPEP, Organização aí de Controle dos Preços do Petróleo. Isso vai fazer com que a economia mundial comece a gerar várias crises. Então você vai ter uma crise em 75, depois uma crise grave em 78, e já começa esse momento de crise que vai afetar diretamente os Estados Unidos, fazer com que, obviamente, a coexistência pacífica seja mais conversada. Não dá para você continuar investindo tanto em tecnologia, principalmente por parte aí da União Soviética, porque os investimentos na União Soviética eles não tinham uma economia capitalista, ou seja, vai chegar um momento que vai se esgotar. Essa corrida armamentista vai levar à ruína da União Soviética, principalmente na década de 80, quando você começa a ter um desenvolvimento tecnológico cada vez mais forte. A União Soviética não vai conseguir acompanhar os Estados Unidos, vai gastar muito mais do que tem, e isso vai gerar, com o fim da década de 80, o declínio da União Soviética, que acaba em 1991. Eu não vou entrar no detalhe do fim da União Soviética, porque esse também é uma aula que a gente vai trabalhar, mas a Guerra Fria acaba, de fato, com o fim da União Soviética. E agora acabou a nossa aula. Obrigado por assistirem. Até a próxima. Valeu!